Então, nessa ação penal 503.65.18.76, depoimento do senhor Otávio Marques de Azevedo. Senhor Otávio, em condições normais, o senhor está sendo acusado de um crime e em condições normais o senhor teria o direito ao silêncio, não responder nenhuma pergunta. Se o senhor utilizasse esse direito, isso não lhe traria nenhum prejuízo. Mas é sabido que o senhor fez um acordo com a Procuradoria-Geral da República e através do qual o senhor se comprometeu a dizer a verdade perante a justiça e o senhor renunciou a esse direito ao silêncio. É isso mesmo, senhor Otávio? Exatamente, é isso mesmo. O senhor pretende manter esse acordo? Pretendo, sim, senhor. Então, senhor Otávio, eu vou lhe advertir por força de lei que o senhor não tem nem o direito ao silêncio e se o senhor faltar com a verdade, o senhor responde por falso testemunho, além do senhor perder o seu acordo. Certo? Sim, certo. Senhor Otávio, eu tenho um depoimento que o senhor prestou aqui na sua colaboração, mas essa é a ação judicial, então muita coisa precisa ser repetida, renovada e eventualmente algumas questões esclarecidas. Eu vou tentar aqui ser o mais objetivo possível. Do seu depoimento, eu verifico aqui que o senhor menciona que o senhor atuou principalmente na área de telecomunicações, na Andrade Gutierrez, é isso? Exatamente, senhor. E que por volta de 98 o senhor assumiu a holding do grupo. Esse tem um equívoco, foi datilografado errado, é 2008. Ah, 2008. É, 2008. Perfeito. Certo. E como presidente da holding, também essa área da construção estava, vamos dizer, encaixada dentro da sociedade de ações. Exato. O senhor quer que eu dê uma pequena explicação? Sim. Eu poderia lhe mostrar, inclusive, um quadrinho só para exemplificar? Não tem problema. Certo. Como o senhor pode ver, essa é a estrutura gerencial do grupo Andrade Gutierrez. Então, tem um conselho de administração, um comitê executivo ligado ao conselho, formado por conselheiros, e o presidente da holding, que é a função que eu exercia então de 2008 a 2015. Certo. Bom, abaixo nós temos aqui 8 vice-presidências, sendo que as 2 primeiras elas são vice-presidências de investimento responsáveis pela gestão, pela participação, pela administração das participações nossas nestas empresas que estão listadas aqui. Certo. E elas têm um board, chamado Board de Investimentos, que avalia os negócios e que também faz o encaminhamento das oportunidades que eles têm aqui dentro, que eles geram aqui dentro. Da mesma forma, eu vou para a ponta direita aí, tem a vice-presidência de Engenharia e Construção, onde estão toda essa parte de obras, que tem também um board. Esse board é formado pelo vice-presidente, que preside o board, e por alguns desses vice-presidentes aqui da holding aqui. Eu nunca fiz parte de nenhum desses 2 boards. Tá? Bom, a construtora Andrade Gutierrez, então, é este quadro aqui, a Andrade Gutierrez Engenharia e Construção. É o nome dessa empresa de construção. Andrade Gutierrez Engenharia e Construção, que é subordinado, então, ao vice-presidente de engenharia, que também preside a Andrade Gutierrez Engenharia e Construção. E aqui estão as unidades de negócio da Andrade Gutierrez Engenharia e Construção. Certo. Tá? Então, a minha função aqui, a parte de telecomunicações, ela acabou ficando aqui dentro, tá certo? Em telecomunicações e tecnologia. E aqui eu atuava diretamente, até porque eu presidia o conselho da Telemar Participações, que era a controladora da Oi, e também a da Contax Participações. Então, minha função aqui, além dessa atuação muito predominante nessas áreas de tecnologia e telecomunicações, era de apoiar essas 2 atividades de investimento e de engenharia e construção.
Quem que era o presidente da Andrade Gutierrez Engenharia e Construção nesse período, ou chamaria vice-presidente? Foram 3 pessoas. Sei. Foi de 2008, quando eu assumi, era o Rogério Nora, ficou até final de 2011, depois aí, começo de 2012, aí entrou o Leandro Aguiar, que ficou até, me parece, fevereiro ou março de 2014, e depois assumiu o Ricardo Senna, que até o início desse processo era o presidente. Eu atualmente acho que ele ocupa somente a minha ex-posição. Certo. Ele atualmente é presidente da Holding. E qual que era o seu grau de participação nas decisões desse setor da Andrade Gutierrez de construção? Então, voltando aqui diretamente para a engenharia e construção, eu apoiava a Andrade, a parte de engenharia, especialmente em 2 aspectos. Quando a área de investimento em engenharia elas tinham alguma atuação conjunta, por exemplo, vão participar de uma concorrência, de uma concessão pública. E a concessão pública é uma decisão da área de investimento. Vamos investir naquela concessionária pública ali, ou vamos desenvolver uma concessionária. E que requer projetos, execução de projetos, como no metrô de Salvador, por exemplo. A CCR, que é uma empresa que nós participamos, ela está executando uma obra de uma concessão. Então, o gestor, do ponto de vista de investimento, é essa pessoa aqui, porém, a obra lá é executada pelo pessoal da engenharia. Isso aqui sempre teve muito conflito, especialmente quando o projeto era desenvolvido. Então, havia muito conflito entre a engenharia e a área de investimento. Então, nesses momentos, quando tinham esses projetos, e tiveram vários, eu então arbitrava ou mediava, mais mediava, menos arbitrava e mais mediava para que a coisa pudesse se desenvolver. A outra atuação minha era no sentido de institucional, como presidente do grupo, de fazer a parte toda de representação. Então, tem uma reunião com o ministro fulano de tal, tem uma reunião com o presidente não sei de onde, enfim. Então, essa representação, ela sempre era requerida para se fazer no nível do executivo máximo do grupo. Então, eu fazia essa representação, eu tinha um vice-presidente de institucional, que era o Flávio Machado, que também está nessa estação. Sim. O Flávio sempre fez o acompanhamento mais direto, e com as autoridades, e especialmente na parte institucional, político, governamental, e eu fazia a representação e participava de reuniões, seja com o presidente da República, seja com o ministro, eu participava de Conselho Nacional Industrial, enfim. Essa era meu papel básico. A denúncia aqui descreve uma série de obras, grandes obras, que Andrade Gutierrez teria participado junto à Petrobras. O senhor não participava dessas decisões, por exemplo, participar da licitação de uma obra na refinaria? Não, nunca participei de nenhuma discussão de mercado, ou seja, vamos participar daquela licitação ali, ou não vamos, não vamos. Isso é uma decisão aqui dentro. Tem a área industrial, certo, que no caso teve algumas das pessoas aí citadas exercer essa função aqui. Então, Petrobras era ligado aqui nessa área industrial. certo. Então, eles discutiam isso aqui numa reunião de diretoria executiva com a presidência, na época, do Rogério Nora. Sei. Então, era uma coisa que eles decidiam se iam apresentar a proposta, como que iam apresentar a proposta, enfim, os parâmetros. Jamais isso foi consultado a mim, não era obrigações deles de me consultar. Jamais foi levado a mim, eu nunca participei de uma reunião de conselho ou de board para decidir se vai apresentar ou não vai apresentar, qual o valor da proposta. E não existe assim, nunca fui consultado, Sei. porque não era obrigação me consultar. Mesmo esses contratos bilionários? Sim, não? sim, não, nunca. Nunca. 2 acusados aqui nesse processo, o senhor Antônio Campelo e o senhor Elton Negrão, prestando depoimento.
afirmaram que havia uma reunião entre as grandes construtoras, entre elas Andrade e Gutierrez, e havia uma divisão de preferências de obras da Petrobras nessas licitações, ajuste de preferência em licitação. O senhor tinha conhecimento disso? Não, senhor. Eu não tinha conhecimento e não participava. Eu jamais sentei para conversar com executivos de empresas ou sócios, ou seja o que for, sobre algum tipo de projeto específico de engenharia, de obra, de licitação. Esses executivos da própria Andrade ou os presidentes nunca lhe reportaram que não, havia essa situação? Eles não tinham essa obrigação. Não havia essa obrigação formal, nem estatutária, nem gerencial de me reportar. Da mesma forma que nas outras unidades de negócio aqui, nessas empresas, também elas tinham direção própria, operação própria, aqui era exatamente a mesma coisa. Essas unidades de negócio aqui, elas funcionavam muito independentes uma da outra, inclusive. Certo. Muito provavelmente, aqui dentro mesmo, eles não tinham essa permeabilidade de informação entre eles, muito provavelmente. Ou seja, não necessariamente o cara da área industrial sabia o que o cara da unidade Brasil estava fazendo lá, ou da América Latina. Certo. Agora, tinha uma diretoria executiva estatutária que decisões que eles tinham que tomar, eles decidiam junto com o presidente, que era o Dr. Rogério, dentro desse nível da diretoria. O senhor, no seu depoimento, o senhor faz um relato de uma reunião em 2008 com dirigentes e tesoureiros do Partido dos Trabalhadores. Eu pediria que o senhor me descrevesse esses fatos. Sim, senhor. Bem, o Flávio Machado, ele na época era diretor institucional da construtora, na época chamava Construtora Andrade Gutierrez. Hoje, Andrade Gutierrez Engenharia e Construção. E ele me procurou dizendo que estava sendo pedido a ele um determinado nível de contribuição para o Partido dos Trabalhadores e que ele estava muito desconfortável com esse assunto. Era através do Paulo Ferreira, que era o tesoureiro, parece, do Partido dos Trabalhadores, e que ele sentia que estava acima da capacidade dele de tomar qualquer posição, e que ele procurou o Rogério, e que era o presidente, chefe dele, e que o Rogério também se sentiu, porque era Partido dos Trabalhadores, estava na presidência da República, isso podia envolver outros interesses do grupo, alguma coisa, me pediram para o Rogério e o Flávio, então, para que eu pudesse fazer uma reunião para resolver esse assunto. E o Flávio, então, marcou essa reunião, que ocorreu em São Paulo, lá no prédio nosso, no 9º andar do nosso prédio, na sala de reuniões. E veio o senhor Ricardo Berzoini, Paulo Ferreira e João Vacari. Eu e o Flávio Machado. E a posição colocada pelo Ricardo Berzoini foi de que nós éramos grandes parceiros do governo, que nós tínhamos uma participação muito importante nos projetos do governo, e que isso, eles pediam uma contribuição eleitoral de 1% de todos os projetos federais que a Andrade estaria executando e que já tinha executado de 2003 para frente. Ou seja, projetos inclusive até já terminados. E também dos projetos futuros. Eu realmente estranhei demais a colocação. Essa reunião foi uma reunião realmente, do ponto de vista empresarial, extremamente desagradável, mas quem tinha capacidade de resolver ou não sobre este assunto era o dono do projeto. Era quem era responsável pelo projeto. Então, eu fiquei bastante, enfim,
constrangido ali pela forma, pelo pedido de 1% de contribuição. Perguntei se isso ia representar algum benefício para a empresa. Falou que não tinha obrigação de nada, que não iriam atuar no sentido de nos ajudar a conquistar mais coisa, nem diminuir, ou seja, não iriam atuar a favor da gente em nada. Era simplesmente uma atitude de apoiamento a um partido político que estava no governo. Sim. Embora seja uma questão de percepção, o tom dessa solicitação, o clima dessa reunião... Foi desagradável, porque a minha reação foi desagradável também com ele. Mas, assim, não houve... Foi dura, uma reunião dura. Uma reunião dura e eles queriam que, como era um ano eleitoral, isso foi em maio, para ficar bem claro, isso foi por volta de 15 a 20 de maio eu tenho impressão, o final de abril, foi nesse período, final de abril e maio de 2008. Era um ano eleitoral, eles estavam ali realmente arrecadando dinheiro para a campanha. Para mim estava claro isso. Só que o tamanho do pedido foi muito maior do que simplesmente uma eleição de 2008. Mas o senhor deu uma resposta? A resposta foi que eu iria levar esse assunto ao Rogério Nora, que é o presidente da consultora, e que posteriormente o Flávio faria contato com eles. Eu não tive com ele nesse contexto, eu não voltei a estar com eles, e o Flávio é que levou a resposta. E levei ao Rogério. O Rogério gastou um bom tempo avaliando, só para voltar num dado, sobre o passado, já na reunião, nessa reunião, eu já disse para eles que eu nem levaria esse assunto. Sobre presente e futuro, o Rogério que se manifestasse. O Rogério, ele é que fecha as propostas, ele que assina os contratos, ele que tem a responsabilidade pela gestão dos contratos. Então, vou levar para o Rogério para ver se isso pode ser atendido dentro dos contratos que ele tem lá. Porque contrato assinado, se ele pagasse, ele ia ter que tirar do resultado do contrato, porque ele não ia fazer chegar lá no cliente dele e pedir para crescer o preço. Então, no contrato futuro, até poderia colocar no preço novo, mas não no contrato existente. Então, o Rogério avaliou e falou, olha, vamos fazer. Tá bom. E o Flávio falou. Na mesma ocasião? Ou isso tempo? Não foi muito, porque como era período eleitoral, eles estavam cobrando, não demorou muito não. Eu sinceramente não sei quanto tempo, mas foi na mesma ocasião. Provavelmente ali no 15, 20 dias, um mês no máximo, esse assunto foi respondido para eles. Foi respondido para eles que só faríamos sobre os contratos existentes. Alguns contratos que o Rogério iria identificar quais, e os contratos futuros que tivesse. Mas essa solicitação deles não era uma solicitação que abrangia todo o grupo ou só abrangia a engenharia e construção? Não, só a engenharia e construção. E até para explicar para o senhor, porque essa é uma ação referente à Petrobras, não foi uma reunião sobre Petrobras, foi reunião sobre o conjunto dos projetos federais. Mas eles abordaram só isso aí, quer dizer, ou seja, não havia nada referente à área de investimento. Não, nada. Nem telecomunicações, nada. Então, foi respondido e o Rogério, com os executivos dele, procurou equacionar isso aí dentro da matriz de resultado e de custos. Qual foi o seu acompanhamento a partir disso? O acompanhamento meu foi o seguinte, eu passei a cuidar da parte eleitoral do grupo, porque era uma forma do grupo enxergar essa parte eleitoral, eu passei a acompanhar e a ter responsabilidade sobre isso a partir de 2010. Até 2010 era a construtora que cuidava, Flávio, Rogério, os executivos lá, eles é que cuidavam. Então, eu não acompanhei o que aconteceu em 2008 e 2009. Em 2010, já tinham cobranças, então, pesadas do Vacari. Aí o Vacari passou a ser o cobrador. Então, ele passou a fazer visitas insistentes
E especialmente ele ia me procurar para dizer que os executivos não estavam cumprindo as doações. E aí, recorrendo a mim para isso. E eu disse para ele, isso aí é com eles e eu não quero saber, Bacari. Isso aí é problema seu. Mas o senhor não era responsável pela parte das doações? Eleitoral. Uhum. Eleitoral, mas é que eu tenho aqui até outros quadros que eu posso mostrar para o senhor, é que nós fizemos doações fora do período eleitoral. Uhum. Ou seja, foram feitas doações ao PT em 2009, foram feitas doações ao PT em 2011, foi feitas doações ao PT em 2013. Então aí houve pagamentos dessas contribuições também nesses períodos, que não foram períodos eleitorais. Então, e mais uma vez, de 2010 para frente, eu tinha conhecimento. Como é que era? O Vaccari ia cobrar, e eles, inclusive fora do período de contribuição eleitoral em 2010, tem contribuição, antes de 1º de julho. E nos outros anos também, em 2012, 2014 também tem, ou seja, durante o primeiro semestre, que não era um período de doação eleitoral, tinha-se contribuição ao PT. Uhum. Tá? Então, por que tinha? Porque estava cumprindo o compromisso lá assumido com o senhor Ricardo Bezoino. Os repasses desses compromissos foram todos feitos através de doações registradas? Foram, todos. Quer dizer, eu garanto para o senhor que todos aqueles que foram registrados, enfim, porque como que era feito o processo? Eles encaminhavam o pedido da doação, isso era feito de uma forma centralizada. Sim. Eles encaminhavam o pedido de doação, o pessoal da engenharia encaminhava o pedido, olha, vamos pagar agora em 2010 tanto e tanto de bônus eleitoral vinculado aos projetos que nós temos aqui. A Andrade era conhecida como má pagadora desses compromissos. Então isso gerava muita reação lá do Vaccari, por isso ele ia cobrando sempre, cobrando. Mas o fato é que foi pago. E com essa referibilidade do compromisso assumido lá do 1%. Isso, exatamente. E ele chegava a se referir especificamente a obras? Não, ele falava, a obra que ele falava comigo mais diretamente, foi a obra que ele falou comigo diretamente, era Belo Monte. Uhum. Primeiro porque também era muito dinheiro, e segundo, porque estava fora do acordo do Bezoini, porque Belo Monte era uma empresa privada, sim, não estava no acordo com o Bezoini. E porém, como foi feito, como está aí também, foi feito um entendimento aí fora a parte sobre Belo Monte, e o Vaccari era o cobrador também, então ele vinha cobrando Belo Monte também. Tá, Belo Monte também numa base percentual em cima do contrato. 1% sobre o contrato, dos quais 0,5% para o PT e 0,5% para o PMDB. Certo. Teve pagamentos também feitos por fora desse no PT não. Teve 0,5% para o PT e foram todos feitos em pagamento em bônus eleitoral. E como é que o senhor encarava essa situação? Porque uma doação eleitoral, uma doação a um partido, pelo menos a compreensão que você tem que é uma coisa espontânea ou voluntária, e isso no fundo era um compromisso. Como é que o senhor explica Olha, isso? Com toda seriedade, senhor juiz, primeiro, nós, se compararmos todas as contribuições feitas nesse período, 2008 para cá, e eu respondo pelas de 2010 para cá, elas foram feitas dentro do raciocínio de que era um bônus eleitoral, não que era um bônus eleitoral, que era uma coisa legal. Nós não víamos isso, eu não tinha, vamos dizer, a percepção de que eu estaria cometendo um delito em relação a isso. E a verdade é que ele foi pressionado, nós fomos pressionados, eu pessoalmente fui pressionado para aceitar aquele entendimento em 2008, porém a contribuição, ela era uma contribuição que ela se enquadrava dentro de um processo legal, formal legal. Agora, sem dúvida, a decisão originária daquela contribuição vinha de alguma coisa que não era correta, mas nós não tínhamos essa percepção.
Hoje, completamente, a gente entende que não era correta. Porque, senão não teríamos feito, porque a vontade nossa era não fazer. A vontade da construtora Andrade Gutierrez, do Rogério com a equipe dele, era de não fazer. A minha era de não fazer também. E por que fizeram? Olha, eu gostaria, porque por não ter vantagem nenhuma, eu tenho a impressão que é uma coisa inexplicável do ponto de vista das relações até empresariais, porque se não tivemos vantagem, se parte do que foi contribuído já estava, foi tirado de resultado, porque eram contratos já definidos, não havia razão. No caso de Belo Monte, houve uma razão específica. Sim. Agora, no caso aí do acordo com o Bezoini, nós não tivemos vantagem nenhuma. Em nenhum momento nos foi oferecido um trampolim de relacionamento, porque, inclusive, sinceramente, eu acho que o grupo não precisava desse trampolim de relacionamento. Mas houve alguma ameaça, houve alguma retaliação? O senhor mesmo mencionou que a Andrade era uma má pagadora dessas... Isso. Houve alguma retaliação, não houve. alguma coisa? Não houve, com toda sinceridade, não houve. Não havia ameaça. Era a cobrança insistente. Essa coisa aí era muito assim de se estabelecer uma parceria cuja melhor resultado é a manutenção do status de relacionamento e de posição da companhia em relação ao governo. Porque nós estamos falando de governo federal. Certo. Né? Alguns dos executivos da Andrade Gutierrez Engenharia e Construção, relativamente às obras da Petrobras, declararam que não só houve pagamento ao partido, mas também aos executivos da Petrobras. Como é que isso se enquadrava dentro desse... Ou se é que se enquadrava? Isso, eu posso... a minha declaração, que eu já declarei e continuo declarando, nunca fui consultado, não sabia. Isso não é a Andrade Gutierrez, jamais, a consultora jamais tratou disso internamente, em fórum interno, qualquer que seja, disso aí, com ao mínimo de publicidade interna que seja. Eu não... para o senhor saber, eu não sabia, por exemplo, hoje eu estou muito bem informado de tudo, evidentemente, mas eu não sabia da existência do contrato, nem que existia Tecnises. Nunca soube desse. Sim. Tá? A outra lá, como é que chama, do Mário Góes? Rio Marini. Não sabia da existência e não conhecia Mário Góes. Mário Góes eu fui conhecer ele no CMP. Um outro que participou, que eu fiquei sabendo acho que pela revista Isto É, foi o Adir Assad, de que a Andrade tinha feito alguma coisa com a Adir Assad. Sim. E realmente foi assim, nunca soube. Mas não sou só eu, não. Se você perguntar para qualquer vice-presidente aqui, eles também não sabiam, não. Sim. Mas assim, depois que então o senhor ficou sabendo disso, o senhor conseguiu elucidar como é que funcionava isso? Porque o senhor disse que tinha uma contribuição definida, que foi definida com o senhor Rogério, na hora de 1% que é o partido. Isso. Certo? Outros foram aqui ouvidos, os executivos, e disseram que pagavam 1% do valor dos contratos da Petrobras, e metade disso ia para o pessoal da executivos da Petrobras e outra metade ia para o partido, pelo menos para alguns contratos. Essas duas situações se intercomunicavam? Não, nunca se intercomunicaram. Não, pelo menos não com o meu conhecimento, porque não foi tratado, esse assunto nunca foi tratado. Eu nunca tratei com nenhum executivo da Petrobras sobre esse assunto. Eu nunca tratei nem com o executivo da Petrobras, muito menos sobre esse assunto. Não houve esse tipo de tratativa. Quando o senhor falou lá com o senhor Rogério Nora, por exemplo, ele não lhe disse que já haviam contribuições sendo feitas? Ou que eles contribuíam também para os agentes da Petrobras? Olha, o que eu sabia, em geral, sobre contribuições ou propinas pagas a executivos públicos, era de natureza geral, nunca
fiquei sabendo quem ganhava o quê, por quê e como. Ou seja, era de que o ambiente, tá certo, não só lá, mas também em outras áreas de governo, onde a Andrade trabalhava, que existia esse ambiente e que muitas vezes acontecia deles tomarem a decisão de fazer um pagamento de propina. Agora, como nunca fui consultado, nunca foi trazido a mim, nunca foi... eu não tinha eles não tinham obrigação e eu não tinha nem tempo de cuidar deles também, dessa intimidade da construtora, porque eu tinha também toda a minha tarefa para fazer na área de tecnologia e telecom. Perfeito. Vou interromper aqui pelo tamanho do áudio, já retomamos. Do áudio, já retomamos. Do áudio, já retomamos. Então, retomando aqui o depoimento do senhor Otávio Marques de Azevedo. O seu depoimento que o senhor prestou, tem um trecho aqui que eu vou ler ao senhor. Quando o senhor relata essa reunião, logo em seguida o senhor fala que foi falar então com o Rogério Nora a respeito dela. Exato. Né? E o senhor fala o seguinte, pelo menos que foi colocado aqui no papel, que o pessoal da construtora vê esse tipo de coisa como um custo comercial qualquer, de modo que eles têm a capacidade de verificar se isso impacta o resultado apresentado ao conselho e afeta o próprio bônus executivos da construtora. Exatamente. Mas assim, isso me assustou um pouquinho, porque é tão natural assim. Mas deixa eu lhe falar, é natural e era o seguinte, eles fechavam a remuneração variável dos executivos da construtora por obra. Tá. Então, tem um rapaz lá, que é o diretor da área, por exemplo, de uma unidade dessas aqui, ele vai fechar um contrato, ele coloca a remuneração variável dele naquele resultado daquela obra, dos superintendentes que estão envolvidos, das pessoas que estão participando. Se tiver alguma outra unidade que contribui também, eles têm um mecanismo de fazer a compor o custo da obra com essas variáveis. Entra também, óbvio, entram também custos de locação, enfim, uma série de outros custos administrativos que eles colocam lá dentro. Então, dentro desse custo deles, que somado ao custo da obra em si, que eles calculam o quanto de resultado essa obra vai ter. Certo, mas a questão é que o senhor colocou assim, o pessoal da construtora vê esse tipo de coisa, a contribuição, né? Como custo comercial. Como custo comercial. Aí o senhor ainda segue adiante lá, que em geral o presidente da construtora, o pessoal das obras, é que decidiria o pagamento das propinas, por causa dos resultados de cada um deles. Exatamente, é o que eu acabei de explicar. É exatamente o que está aí. E eles veem como custo comercial como se tivesse que numa determinada... como se tivesse eu ia falar... Quando alguém vai vender alguma coisa, você faz isso diretamente ou faz utilizando terceiros para te assessorar ou para abrir um mercado para você enfim, tem esse custo comercial, ele é colocado no custo da obra. Então, quando eles fecham o custo lá, foi o que me foi sempre explicado aqui, depois que isso tudo aconteceu, é que quando eles fecham o custo da obra, se vai botar um custo qualquer aqui dentro, inclusive de propina, isso vai sair do resultado da obra, vai sair deles. Sim. Vai sair da parte deles. Então eles têm assim, eles veem isso muito natural quando estão formando o custo para apresentar uma proposta. Mas quando estão recebendo um custo com a obra já em andamento, isso para eles é uma tragédia. É uma tragédia. Eles entendem muito bem, porque eles vão ter que botar esse 1% aqui dentro. Vai ter que sair daqui de dentro. Porque entendi. Da onde que sairia? As doações que foram as doações eleitorais, ou as doações ao Partido dos Trabalhadores nesse período
todas elas se confundiam com esse compromisso ou também haviam doações separadas? Não, a maior parte foi doação espontânea. Foi, por exemplo, para governadores, para próprio presidente da República, teve parte que não tinha nada a ver. Enfim, houve caso específico no ano de 2014, aí houve toda uma história aí complicada. Mas isso vinculado, eu acredito, seu juiz, que foi aproximadamente nesse período 15 milhões, uma coisa assim, de um total 15 milhões, 16, eu estou fazendo a conta, mais ou menos 40 milhões de um total de 90 milhões, eu tenho até esse dado aqui, de 90 milhões que nós contribuímos para o PT de 2008 a 2014. 40 milhões, então, decorrente desse compromisso de 1%? Isso. Incluindo Belo Monte. Tá. Incluindo Belo Monte. Belo Monte são 10 milhões, então seria 30 milhões excluído Belo Monte. O senhor mencionou no seu depoimento lá, 40 milhões, que poderia ser entre 38 e 48. Mas então, isso seria de 1% do compromisso com o Berzoini ou com 1% do Belo Monte? Isso, exatamente. E o senhor também mencionou aqui que o senhor teria um valor de referência de 16 milhões desse 1% dos em relação contratos da Petrobras. Exatamente. A referência que a gente tinha. E como é que o senhor chegou a esse valor dos 16 milhões? Os projetos que eles... Primeiro, os projetos que eles executavam, que a Andrade Gutierrez Engenharia executava na Petrobras e executou na Petrobras durante esse período de 2008 para cá. Tá? Então, isso aí, esse 1% seria mais ou menos aí próximo de 2 bilhões de reais. A Andrade, como ela realizou mais projetos no período anterior a 2008, porque em 2008 para frente as obras da Andrade com a Petrobras reduziram muito. Então, houve uma redução muito grande de contratos. Acabando em 2012, eu acho, 2013 já não tinha mais quase nada. Muito pouca coisa. Então, foi mais ou menos tomando como base um faturamento da ordem de 2 bilhões de reais a 2,5. Porém, não houve uma contribuição integral. Não foram recolhidos todos os 1% de todos os projetos. Não foram pagos. Teve vários projetos deficitários, onde o pessoal da construtora não aceitou pagar. Então, e não pagou. Mas esses 16 milhões é resultado de um levantamento que o senhor fez depois ou que o senhor tinha à época? Não, esse foi levantamento feito posterior. Eu não tenho a composição dele exatamente. Como não era especificado sobre exatamente qual projeto que estava sendo contribuído, então foi uma estimativa que foi feita para que eu pudesse ter uma noção do tamanho. E esses valores foram repassados sempre em doações eleitorais? Sempre em doação eleitoral. E isso era para o partido ou ia para algum candidato específico? Olha, nós fizemos sempre para o partido. Falando desse dos compromissos apenas. Sim, mas é sempre para o partido. Sempre para o Partido Nacional. Tá. Pode ter sido uma ou outra vez, eu não tenho certeza, uma ou outra vez, pode ter sido alguma coisa localizada, mas eu diria que 99% foi a direção nacional do partido. Desses compromissos envolvendo os contratos da Petrobras, algum outro partido contemplado? Olha, que eu soubesse na época, não. Nunca me foi encaminhado assim uma doação dirigida para algum partido. Agora, o que eu fiquei sabendo a posteriori é que havia uma contribuição para o PP. Sim. Mas não que isso, na minha geração, na minha gestão de 2010 para cá... Há um relato na denúncia de uma operação envolvendo o senhor Alberto Youssef, que teriam obtido em 2010 cerca de R$ 1.500.000 em espécie.
Segundo ele, teria apanhado isso no edifício sede da Andrade Gutierrez. Eu posso lhe dar o que eu sei dessa história, que foi o seguinte: realmente o Fernando Soares esteve comigo por volta de agosto, me perguntando sobre doações eleitorais, e que o Paulo Roberto teria pedido a ele 1,5 milhão de doações eleitorais, que a Andrade pudesse ajudar fazendo 1,5 milhão de doações eleitorais para o PP. E eu respondi para ele que o programa de doações ele foi fechado em 30 de junho, os partidos já tinham sido comunicados qual seria o programa que nós faríamos, o período que a gente faria os depósitos aproximadamente, e que eu não tomava decisão disso sozinho, mas que eu é que encaminhava mesmo, e que se houvesse alguma expectativa de atendimento, que eu retornaria para ele. Fato concreto é que eu não retornei e esse assunto não foi mais tratado comigo. Em relação ao senhor Alberto Youssef, também comprovei que ele foi ao prédio da Andrade Gutierrez em agosto, em setembro e outubro, para, segundo ele, no depoimento dele, receber 500 mil reais, 3 parcelas de 500 mil reais. Eu não tenho como confirmar essa informação. O que eu tenho, ao contrário, o que eu tenho confirmado pela empresa é que não foi pago a ele, nada, mas como ele teve num prédio que tinha outras empresas lá também, outras poucas empresas, mas tinha outras empresas lá, pode ter acontecido dele ter recebido dinheiro. Eu não tenho como combater a informação dele, porque ele realmente esteve no prédio. Agora, o que eu posso lhe afirmar é que, seja por coincidência, seja, não sei exatamente explicar porquê, mas dentro do programa de doações ao PP, no dia 30 de setembro de 2010, foi feita uma contribuição para o PP no valor de 1,5 milhão de reais. Então, quando eu agora, já com o processo, levantando toda essa situação, me deparei com essa situação, me deu assim, seria muito estranho fazer uma doação eleitoral de 1,5 milhão ao PP no dia 30 de setembro, e nessa mesma época pagar 1,5 milhão de Caixa 2, que ninguém tem menor notícia desse pagamento, porém a visita dele está registrada lá no prédio. Tá. Então, se houve, não passou pelo senhor? De jeito nenhum. Tá. Esses compromissos dos contratos da Petrobras, eles foram pagos até quando, aproximadamente, pela Andrade? Olha, como os projetos diminuíram muito, na eleição de 2012, com certeza, 10 com certeza, na eleição de 2012, que foi eleições municipais, o PT cobrou da gente, e na eleição de 2014, houve pagamentos, mas aí já mais residuais, mas houve pagamento também, mas o maior valor pago foi realmente Belo Monte. O senhor conheceu pessoalmente o senhor Paulo Costa? Eu conheci o Paulo Roberto Costa, tive com o Paulo Roberto Costa, eu fui levado a conhecê-lo pelo Dr. Rogério Nora, num encontro que houve para preparar a nossa ida à Arábia Saudita. Esse evento na Arábia Saudita, se o senhor quiser, eu posso detalhar, posso explicar. Mas, preparatória aí da Arábia Saudita, teve uma reunião e um almoço, até parece, um lanche, alguma coisa assim. E nesse lanche houve uma tratativa de ele dizendo que estaria indo mesmo e tal, porque ele já tinha estado lá numa comitiva do presidente Lula anteriormente, e estava tratando desta planta de coque, era uma planta de coque, lá na calcinação de coque, lá na Arábia Saudita, e essa planta de coque
nós tínhamos interesse em executá-la lá. A Petrobras tinha, acho que 50% do empreendimento, o sócio local tinha 50% do empreendimento, e o sócio local, que é da família real, é um príncipe da família real, ele também era parceiro nosso em desenvolver o mercado. Mas acho que não precisa entrar nos Tá bom. detalhamentos dessa viagem. Tá. O Fernando Soares também é do seu relacionamento? O Fernando Soares eu conheci em 2009, lá na Andrade Gutierrez. Ele foi me apresentado também pelo Rogério Nora, e ele em 2000, nesse período aí, até, vamos dizer, entre 2010 e 2013, 14 talvez, o que ele teve de relacionamento comigo foi o seguinte: ele levou projetos para o pessoal conhecido dele lá na construtora, projetos que não tinham nada a ver com Petrobras, de outras naturezas, e o pessoal levava isso aqui porque envolvia parceria com empresas espanholas, envolvia um consórcio lá no Panamá, coisas que fugiam do âmbito da construtora. Então levavam para mim, para que eu pudesse direcionar para esse assunto lá dentro. Faz, não faz, mexe, não mexe, inclusive planta de energia lá no Rio Grande do Sul. Então, um assunto era esse, e o outro é que eu vendi uma lancha para ele. Sim. Em setembro de 2015. E essa tratativa começou mais ou menos em junho, quando ele foi indicado a lancha para que ele fosse ver, e eu perguntei para ele e tal, coisa. Enfim, esse ano de 2012, especialmente, foi um ano onde houve essa tratativa da lancha, da venda da lancha, e também da planta de energia lá do Rio Grande do Sul. O senhor já esteve junto com o senhor Fernando Soares e com o senhor Paulo Costa ao mesmo tempo? 2 vezes. Nesse dia desse lanche lá, pré-Arábia Saudita, e um jantar eu tenho impressão que em junho de 2010, maio, junho de 2010, após quando a Petrobras decidiu mudar o projeto lá na Arábia Saudita. Tá? Então eles fizeram um jantar lá, e também estava o Fernando Soares. Tanto o senhor Paulo Costa admitiu que recebeu propinas, inclusive aponta Andrade Gutierrez, e o Fernando Soares disse que intermediou propinas. Eles nunca trataram esse assunto? Jamais trataram. Paulo Roberto e o Fernando jamais chegaram para mim para falar de propina ou para falar de qualquer tipo de contribuição, a não ser a tal contribuição eleitoral da eleição de 2010, que o Fernando me procurou para falar sobre o 1,5 milhão lá em 2010 para o PP. Fora isso, jamais. Tem uma série de coisas no seu depoimento, mas assim, o que interessa mais especificamente que o juiz são esses casos da Petrobras, né? Não Belo Monte. Tem um episódio aqui que o senhor relata, uma visita que o senhor teria recebido do ex-ministro Edinho Silva. Sim. Uma doação para fechar a campanha. Sim, essa é a campanha de 2014. E o senhor consta aqui que o senhor teria dito que já teria doado o limite e que apenas o Partido dos Trabalhadores recebia essas doações vinculadas. É que eles começaram a pressionar demais para as doações à campanha da presidente Dilma. E o meu papel aí nessa gestão do dinheiro da campanha, primeiro que era muito dinheiro. Doar 100 milhões de reais não é muito dinheiro. Sim. Então, o meu papel era para preservar esse dinheiro e tentar apoiar especialmente quem está ganhando. Apoiar quem vai perder não era esse o meu objetivo. Então, para o grupo, então subia o Eduardo Campos, subindo o Aécio, a Dilma começando a ter uma queda, e eu então segurei as doações eleitorais, tanto do Aécio quanto da Dilma.
Eu segurei. Aí eles ligaram, o Gilles Azevedo ligou para o Flávio Machado, que nessa época já estava em outra função, ele já estava com a função de América Latina na construtora, ele voltou para a construtora, estava como responsável pela América Latina, e o Flávio me ligou preocupado, dizendo que o Gilles tinha ligado para ele com dizendo que eu não estava tomando decisão de apoiar, que isso era pegar muito mal para Andrade, que Andrade não pode fazer isso com o governo, com a Dilma, que a Dilma era muito amiga nossa, que não sei o quê, e foi com essa conversa aí e me sugeriu que eu ligasse para eles lá. Eu liguei então para o Edinho, não liguei para o Gilles, liguei para o Edinho, falei que o que está acontecendo? Ele falou, não, vocês não doaram nada para a campanha. Eu falei, como não doei, cara? Vamos encontrar aí que eu vou te mostrar aqui que eu doei. E aí encontramos eu, ele e o João Vacari, no escritório em São Paulo. E qual foi o objetivo de eu pedir para o João Vacari? Para exatamente mostrar para o Edinho que as doações que nós tínhamos feito 15 milhões de doações para o PT, e que eram doações, uma parte disso aí eram doações vinculadas, que se eu não fosse obrigado a fazer, eu não teria feito, eu tinha feito para a Dilma. Tá, mas o senhor utilizou essa expressão das doações vinculadas? Com certeza. Com certeza. Ficou claro nessa reunião que essas doações não só nessa, como numa outra reunião que eu vou relatar também. Nessa aí e em outra. Porque nessa aí, ele era uma pressão, eu entendia como uma pressão normal, mas eu queria que ele entendesse com clareza qual é que era, aonde que nós estávamos no ritmo de doações. Nós já tínhamos doado, eu acho que 14 milhões. Então, já era muito dinheiro. Então, e que se realmente repetindo, se não tivesse ali doações vinculadas, eu poderia já ter doado direto para a campanha da Dilma. Então, eu quis também julgar com ele, no sentido de ele entender que eu estava ali cumprindo obrigações também, deles próprios, orientação deles lá desde 2008. Bom, o fato foi que poucos dias depois, nós fizemos uma doação de 10 milhões de reais. Acho que foi 29 de agosto. Nesse dia também, nós fizemos também uma doação para a campanha do PSDB. 3 dias depois, no começo da semana seguinte, me liga de novo, apavorado, nossa, vocês têm que, isso aí não é nada, isso é um troco. E aí, e ele tinha falado em 100 milhões, que nós deveríamos doar 100 milhões na reunião. E eu falei, Edinho, 100 milhões, o limite da Andrade é 104. Será que você vai visitar um cliente e não está... ou um investidor, né? E você não sabe a capacidade, os limites do investidor? Nós não temos essa capacidade. Nós vamos investir, nós vamos também apoiar outros partidos, e tem governadores, e tem senadores, deputados, e nós vamos apoiar outros partidos. Então ele muito insatisfeito, voltou a ligar para cobrar. Aí eu marquei a reunião com o Gilles. Falei, então eu vou aí falar com o Gilles. E eu estive lá em Brasília no comitê da presidente Dilma. Eu tenho a impressão que entre 15 a 18 de setembro, e fui lá para explicar para eles. E falei exatamente a mesma coisa. Ora, das doações também vinculadas que a gente estava fazendo. Tem projetos, falei de Belo Monte, que eu me lembro perfeitamente, que foi a obra que eu falei com ele com clareza, e os outros projetos federais que nós temos a obrigação de contribuir. Então, cara, nós estamos fazendo demais, 100 milhões, Gilles, vocês estão doidos. Foi aí que eles falaram, nós esperamos que as grandes empresas contribuam aí com 500 milhões, 600 milhões, um número gigantesco. E eu então disse para eles que talvez poderia fazer um esforço adicional, mas que não contassem com Andrade Gutierrez. Por que efetuar doações adicionais além dessas doações compromissadas? Olha, senhor juiz, aquela questão de que nós já até passamos aqui. Para quê? Por que doar para um partido político? Bom,
uma presidente da República que estava, ou um candidato a presidente da República, que está se viabilizando como candidato, nós achávamos que fazer o apoiamento desse candidato, que tem a grande chance de ser eleito, que para a gente era importante, realmente importante. Não tinha um vínculo, nós não tínhamos, neste caso específico. Não, eu entendo, mas é que, vamos colocar assim, o que eu compreendi, até pelo tom que o senhor utiliza, algumas expressões que o senhor utiliza, que o senhor não se sentia... vamos dizer, o senhor não se sentia bem com essas doações compromissadas. Vinculadas? Vinculadas. Sim, com compromissos assumidos. Não, realmente não. Mas se era assim, porque então, bem, já que isso eu tenho que cumprir essa obrigação, então isso eu faço, mas não me peço mais nada. Mas é que nesse caso, as vinculadas em 2014, elas já estavam bem mais baixas, né? Então, nós já tínhamos pago em 2013, que era um ano não eleitoral, já tínhamos pago em 2012, que era eleição municipal, em 2011, e realmente o nível, em 2014 especificamente, o nível de contribuição das vinculadas já era menor. Mas e nos anos anteriores, o nível de doação das vinculadas eram maiores do que as doações? Não, nunca foi maior do que a espontânea. Não, nunca foi. Só nos anos que não tinham eleição é que eram totalmente vinculadas, porque não tinha eleição. Sim. Agora, a doação feita em anos sem eleição era basicamente, ou em 2011 teve um residual de contribuição de 2010 que não coube no limite e a gente pagou um residual no começo do ano. Agora, só para esclarecer, finalizar esse assunto lá do comitê do Gilles e do Edinho, nós fizemos uma contribuição ainda antes do primeiro turno de mais 5 milhões. Uhum. E eles novamente acharam horrível. E manifestaram assim, falei, pô, mas só isso, coisa assim. Aí deixamos passar a eleição. E eu, inclusive, no dia da eleição nem estava no Brasil. Mas aí, meados de outubro, eu voltei lá na Comitê Central, lá, no comitê deles. E tive de novo com os dois lá e realmente disse para eles que acabou, que não ia fazer, eles estavam pressionando muito e nós resolvemos ainda fazer mais 2 doações, uma de 2 milhões e uma de 3, na véspera da eleição, lá para o dia 20 e tantos de outubro, perto da eleição, já do segundo turno, perto do segundo turno. Mas ainda não acabou. Quando foi dia 3 de novembro, o Edinho foi me visitar e pedindo mais dinheiro para fechar a campanha. E aí, realmente, não pagamos. E ela já é eleita. E nós não contribuímos. O senhor recebeu essa solicitação, que lhe trouxe essa insatisfação, o senhor repassou lá ao senhor Rogério Nora, que ele tratasse disso, depois ele lhe deu ok, e a Andrade foi fazendo essas doações vinculadas a obras, na expressão que o senhor utiliza, ou compromissadas com as obras. Isso não afetava a integridade da empresa? Como é que o senhor via isso? Porque o senhor era o presidente da holding, né? Olha, sinceramente, esse assunto, como era visto como na verdade era uma contribuição para um partido político, olhando sob ponto de vista de outras democracias no mundo, a gente via e vê que existem contribuições feitas em períodos não eleitorais. Uhum. E contribuições chamadas espontâneas. Existem em muitas das democracias. Era assim que a gente via, sabe? De uma maneira não criminalizada. Essa era a forma como a gente via. Agora, sem dúvida, eu repito, já disse e vou repetir, sem dúvida, vendo sobre a ótica correta da exigência de uma contribuição, é óbvio que não é correto. Quer dizer, hoje, e não é porque estou defendendo um contrato de colaboração, é óbvio, quando passamos a analisar toda a questão
moral desse processo, a gente viu que errou. Vimos que erramos. E a empresa viu que errou. E por isso confessou, e por isso está fazendo um meia-culpa público. Realmente foi errado. Não devia ter feito. Esses compromissos também abrangeram as obras dos contratos de Angra 3? Ou não? Todas as obras federais eram abrangidos pelo acordo com o Berzoini. Então, obras federais envolviam todo o setor elétrico, sim, estatal, todo o setor de petróleo, né, a Petrobras, assim como ferrovias, assim como tudo. Todos os projetos comandados por entidades federais. Embora faça parte de outro processo, mas naquele caso de Angra 3 também há, pelo menos segundo a acusação, informação de pagamento de valores para executivos também da Angra 3. Isso não tenho nenhuma, nunca, jamais soube de pagamento de propina para executivo em Angra 3, nem para o primeiro executivo, nem para os outros executivos. Jamais nenhum executivo da Andrade veio me procurar para contar, seja até por curiosidade, você sabe que nós estamos... Não, nunca. Assim como nunca, nada foi me perguntado ou informado. Nada. Que era o procedimento normal dentro dessa estrutura aqui que eu lhe mostrei. Quem fazia o controle desses... desculpa, interrompeu o áudio aqui. Interrompeu o áudio aqui. Então, retomando aqui na ação penal 503.65.18.76, depoimento do senhor Otávio Marques Azevedo, ainda a continuidade das perguntas do juízo. Quem fazia um controle sobre esses pagamentos, sobre esses compromissos, da parte compromissada? A própria construtora com cada uma das suas unidades de negócio. Eles é que sabiam o que é que deveriam, e eles informavam num conjunto, olha, tanto nesse ano o Vacari está cobrando aí. Está cobrando, mas nós só vamos pagar tanto. Nem sei se tinha relação direta com o faturamento daqueles projetos que o Vacari estava falando. Não era organizado. Certo. Nunca foi organizado, e nem da parte do Vacari. Mas eles não prestavam contas ao senhor essas informações? Por exemplo, para o senhor poder responder essas demandas também diretas do senhor Vacari? Não, eu não controlava. Eu realmente não controlava. E a orientação dada ao Vacari é que fosse conversar diretamente com a consultora. Ele vinha me pedir ajuda para eu motivar a turma da consultora, mas ele próprio tinha contato direto com a turma da consultora. É possível que o pessoal da construtora, que nessa contribuição no %, parte fosse destinada aos executivos da Petrobras diretamente por decisão deles? Nem duvido. Essa contribuição, eu não, sinceramente, ao ver o que aconteceu em Angra, ao ver o que foi informado nesse próprio processo em relação aos diretores da Petrobras com Andrade Gutierrez, eu não posso dizer para o senhor impossível, mas eu posso dizer que é improvável que eles tenham usado essa argumentação desse 1% para pagar propina para pessoas físicas lá dentro da Petrobras. Eu acho improvável. Essa empresa Zagop Angola, que teria... É uma subsidiária da construtora. Porque a construtora tem várias consórcios, tem várias empresas penduradas nessas unidades de negócio aí. Esse pagamento que é retratado na denúncia, 5 milhões e tantos de dólares, mais até, né? Mais de 5 milhões de dólares. Só informação, senhor juiz. A Zagop está aqui, ó, Europa, Ásia. Europa, isso, o presidente dessa unidade é o presidente da Zagop. Esse pagamento de mais de 6 milhões de dólares da Zagop para essa PAD Corporation no exterior, que é do senhor Mário Góes, e supostamente os valores foram repassados ao Pedro Barusco,
Isso não passou pelo senhor? Fiquei sabendo no processo. Em princípio são essas questões do juiz, eu passo ao Ministério Público. Excelência, só um esclarecimento, senhor. Sim, sim. O senhor já falou bastante, muita coisa. Existe notícia, um ou dois réus falaram sobre uma reunião, um jantar, uma visita que o senhor teria recebido do senhor Genu, João Cláudio Genu. Certo. Lá, Há 2008. realmente. E se pudesse explicar se essa visita realmente existiu e se foi feito algum pedido nessa visita. Eu vou lhe explicar. Eu recebi, minha secretária em São Paulo recebeu um pedido do escritório do senhor Janene, que eu não cheguei a conhecer, eu não cheguei a estar com o deputado, ex-deputado, enfim, Janene. Eu recebi um pedido para receber o senhor Genu. Então, não conheci, eu disse que um dia que eu fosse a Brasília, e eu ia bastante a Brasília, sempre fui muito a Brasília, eu avisaria lá, ela avisaria o gabinete lá, o escritório dele lá, de que eu poderia me encontrar. E foi assim que foi feito. Não foi almoço, não foi jantar, foi um encontro mesmo. E esse encontro, ele durou alguns segundos. Porque o senhor Genu chegou num carro fazendo um barulho infernal. O carro era um carro que tinha um equipamento na traseira, que abria o porta-mala assim e tinha um som. Parecia que esse carro fica parado na beirada da praia com muita caixa. E parou o carro na porta com esse som aberto. E aí, com aquela barulheira, ele entrou na reunião com a camisa aberta, com corrente de ouro aqui assim, corrente de ouro aqui no braço. Uma pessoa que me assustou profundamente pela forma como ele foi chegando, e já foi chegando falando muito alto. Eu simplesmente cumprimentei ele, disse para ele que ele estava 30 minutos atrasado, que eu tinha outras obrigações e que eu não ia poder sentar para conversar com ele. E agradeci e fui, assim, pedir desculpa. Falei, vamos embora, porque eu não tenho conversa. E não foi porque ele estava 30 minutos atrasado, é porque realmente causou muita espécie a forma de uma pessoa que eu não estou acostumado a tratar. Então, assim, não sei qual é o assunto, porque não foi colocado o assunto. E eu não conversei. Não teve conversa. Foi assim, em pé. Tchau. O senhor sabe dizer se após esse episódio houve algum segmento? Olha, tudo que eu sei veio dos depoimentos, eu li no processo. Nunca mais esse assunto chegou para mim dessa forma. Entendeu? Através, eu conheci o senhor Youssef na Polícia Federal. O senhor Janene eu não conheci. Então, assim, nunca houve. Pergunto se não foi feito algum encaminhamento, outra pessoa para lidar com o senhor Bom, Janine. pelo que eu fiquei sabendo, foi quando entre eles lá, indicaram o Fernando. E aí fiquei sabendo também tudo pelas declarações, tá? Nada, na época, zero. Tudo que eu sei do processo. Sem mais. Aceite a acusação. Defesa de Alberto Youssef. Defesa de Antônio Campelo. Defesa de Armando Furlan. Defesa de Fernando Soares. Flávio Machado. De Lucélio Góes. Mário Góes. Paulo Costa. Pedro Barusco. Renato Duque. Paulo Dalmaso. Sim? Tem? Sim. Do senhor Elton Negrão e do próprio acusado. Tem uma só, Excelência. O senhor Otávio afirmou na colaboração que no ano de 2010 também Andrade Gutierrez fez pagamentos à agência Pepper, que teria integrado um valor total também a pedido do Partido dos Trabalhadores. E hoje, quando o doutor Sérgio Moro perguntou se eram só doações oficiais ao PT, o senhor disse que sim. Então acho que deve ter se tratado de um lapso.
Certo. O senhor pediria que esclarecesse Não, esse está detalhe. certo. Exatamente. Eu me esqueci, sim, senhor. Foi feito uma contribuição para foi feito um contrato simulado com a empresa Pepper de 6 milhões de reais, e essa empresa, eu tenho impressão que, eu não me lembro mais, mas acho que ela trabalhava em alguma coisa de internet lá para a campanha da presidente Dilma. E foi feito e vigorou durante o ano de 2010, sim, sem dúvida. E não houve prestação de serviço, houve uma comprovação, mas não houve prestação de serviço para a gente. Mas isso estava vinculado aos valores compromissados com contratos da Petrobras? Não, Não? não, não. É difícil, assim, eu vou falar com... Eu acho que não. Estou sendo muito incisivo, mas não me lembro. Acho que não. Acho que não. Eu gostaria até de aproveitar para dizer também o seguinte. Sim. Tem mais alguma pergunta? Não. Desculpe. Sim. Em relação a essa questão, inclusive, nós encaminhamos ao Ministério Público uma dúvida que nós temos e estamos analisando de uma outra empresa que pode ter esta mesma questão semelhante à Pepper em 2010 e 2012. Nós não temos a conclusão, eu não tenho a conclusão, está sendo analisado, contratos, pagamentos, serviços foram feitos, porque essa empresa é uma empresa que tem histórico de trabalhar para a Andrade com produtos reais. Sim. Então, peço até para não declinar por enquanto, mas pode ser que surja mais uma, se comprovar que realmente foi. Certo. Mas é fruto da nossa investigação. Eu fiquei com a impressão aqui, uma pergunta adicional do juízo, que alguns executivos que prestaram depoimentos, pelo que eu entendi, teriam concordado no pagamento da propina por conta desse compromisso assumido pela Andrade. Não teria sido isso, não? Como? Eu não entendi. Alguns executivos que foram ouvidos, eu fiquei com a impressão que eles Da Andrade? Isso, da Andrade, que eles teriam concordado em efetuar os pagamentos, incluindo os pagamentos aos executivos, por conta desse compromisso. Não tinha nenhuma paralelismo nem vinculação entre uma coisa e outra. Porque essa outra coisa não era do meu conhecimento. Certo. O senhor gostaria de fazer alguma declaração? Sim, eu gostaria, sim, se o juiz me permite. Eu também estudei bastante o processo, estudei com bastante profundidade e todas as declarações que foram incorporadas ao processo. Entendo a dificuldade na compreensão do que seja as estruturas de gestão de um grupo feito esse, mas é um grupo muito grande, é um grupo que nós vários anos recebemos o título da empresa que mais emprega no Brasil, é o maior número de empregados no Brasil. Os assuntos aqui são variados: concessões rodoviárias, telecomunicações, call center, estádio, energia elétrica, enfim, são assuntos variados, além de toda a questão da construção. Então, eu entendo a complexidade na análise para poder fazer qualquer tipo de julgamento das peças acusatórias que estão sendo feitas contra mim. Mas eu não poderia, na minha sã consciência, deixar de me pronunciar aqui, dizendo, olha, eu não tenho nenhuma questão contra os crimes que eu fiz, mas esse de corrupção de agentes públicos na Petrobras, de lavagem de dinheiro na Petrobras e outros crimes que eu estou sendo acusado na Petrobras, eu não os fiz. Assim como em Angra também, eu não os fiz. Não tinha conhecimento, não participei. Agora, também não tenho nenhum constrangimento daqueles que eu vier, que realmente eu tenha sido agente, de pagar por aqueles que eu fiz. Não tenho nenhum constrangimento de assumir, até porque pela minha colaboração eu continuo disposto a ajudar e a colaborar para o esclarecimento de absolutamente tudo. Pelo que eu entendi, o senhor, no seu depoimento, o senhor assume diretamente a responsabilidade pela Belo Monte, pela propina em Belo Sim, Monte. sem dúvida. Certo. Tá. E pela Petrobras, o senhor
argumentando que o senhor não Sim. não se sente responsável. Sem dúvida. Eu realmente, em relação à Petrobras e a Angra dos Reis, aos dois processos, realmente eu acho que é natural que os réus até possam se achar inocentes, mas eu realmente não encontro ninguém que me acuse, nenhuma acusação, nem de pessoas da Andrade, nem de delatores, nem de ninguém que me acusa, e não consigo ver uma prova de que eu fiz alguma coisa, porque realmente eu não fiz. Tá certo. Eu não participei. Eu sou inocente realmente desses crimes. Mas eu queria só deixar registrado, por favor. Perfeito. Então, eu declaro encerrado o depoimento do senhor Otávio Marques de Azevedo.